episódio anterior, Dom João se estabelece na Quinta da Boa Vista, longe de sua mulher Carlota Joaquina e dos filhos, e se aproxima dos seus súditos, instaurando na capital o ritual do beijamão. Uma igreja, um jardim e muitos títulos, ora pois. Rio de Janeiro, Horto da Fábrica de Pólvora. Pedrinho, prova esta cana, Pedrinho. Hã? Docinha, hein? Mais doce que a cana comum. É cana de caiena. Cana caiena? Que engraçado. Daí vem a cana caiana. O governador da Guiana mandou para comemorar nossa vitória sobre a França. Conquistar a Guiana Francesa era uma ideia antiga. Assim que chegou ao Rio, Dom João declarou guerra à França. Mas eles lá e eu cá, hein? As forças luso-britânicas desembarcaram em Cayena, capital da Guiana Francesa, no início de janeiro. Depois do combate, o governador francês rendeu-se em 1809. Foi a vingança de Dom João contra Napoleão. Além da cana, o governo da Guiana Francesa enviou também a noz moscada, o cravo da Índia, a caramboleira, o abacateiro e a fruta-pão. Essa nossa vitória sobre a França rendeu frutos mesmo, hein? O horto foi uma criação do chefe da fábrica de pólvora que Dom João transformou em jardim botânico em 1811. Ele foi inspirado nos moldes do Jardim Botânico da Ajuda, em Lisboa, onde já se colecionavam plantas do mundo inteiro e se faziam experiências para fins econômicos e medicinais. Em 1810, quando se tentou plantar o chá de Macau, uma colônia de 200 chineses foi trazida para auxiliar no cultivo. Enquanto isso, no paço... Majestade, os músicos da Capela Real trazem um pedido à Vossa Alteza. Os meus músicos! Como tem passado, hein? Alteza, são todos músicos portugueses da melhor categoria. Não podem ser regidos por um padre mulato que nunca saiu da colônia. Mas que o Zé Maurício é bom sim. De fato, o mestre de capela da Catedral da Sé, padre José Maurício Nunes Garcia, encantou Dom João, amante da música sacra. Ai, mas sua música é celestial. José Maurício compôs cerca de 70 obras na época em que foi mestre de capela. Dom João gostava tanto dele que o condecorou com a Ordem de Cristo. Mas eis que chega à corte em 1811 o compositor Marcos Portugal. Ele é o músico português mais célebre do nosso tempo. Ele tem obras apresentadas por toda a Europa. É verdade. E tem mais, Alteza. Esse padre José Maurício ainda por cima tem 3 filhos. É um escândalo. É? Tens certa razão. 3? É demais. Dom João acaba cedendo e substitui o brasileiro pelo português. Padre José Maurício, porém, continua compondo e sendo custeado pelo governo. Extra! Marcos Portugal é nomeado mestre de capela da Catedral da Sé. Esse Dom João, sempre protegendo seus patrícios. E o que isso me importa? Vê aí se saiu a minha nomeação. Em 1808 sai o primeiro jornal publicado no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, dirigido por Frei Tiburcio da Rocha. O jornal funcionava como um órgão oficial do governo, onde se publicavam decretos e notícias de acordo com a vontade da corte. Seja por meio dos jornais ou em grandes eventos na corte, eram muito frequentes nomeações e concessões de títulos no período joanino. Além dos nobres trazidos na bagagem no tempo em que ficou na colônia, Dom João nomeou 11 duques, 38 marqueses, 64 condes, 91 viscondes e 31 barões. Ufa! O senhor sabe com quem está falando? Com o barão de grandes coisas. Eu sou marquês. Condecorações recebi algumas das próprias mãos de Dom João, mas eu não encantava a todos. O bispo Dom José Caetano Coutinho, responsável pela Capela Real, estava determinado a afastar os músicos brasileiros. No meu caso, era um desgosto ainda maior para ele ver entrar em sua capela uma pessoa com um defeito físico visível. Que defeito? Minha cor.
Essa historinha que você acabou de assistir é baseada no livro em quadrinhos Dom João Carioca. Os autores levaram muitos anos pesquisando os detalhes do período joanino para serem fiéis à história o máximo possível. Esta é a ilustração de chineses cultivando plantas asiáticas no Jardim Botânico. E este é o próprio, desenhado por Rugendas em 1810. O canteiro de plantas asiáticas é cultivado no Jardim Botânico até hoje. Você pode visitá-lo no Rio de Janeiro. Você tem coragem de não assistir o próximo capítulo dessa história?